Olá, eu sou o pastor Emerson Cardoso, presidente da AM Cubim, Agência Missionária dos Irmãos Menonitas, e queria falar com você hoje, plantador de igreja, você que é investidor na plantação de igreja em todo o nosso país e fora do nosso país, sobre uma novidade, o nosso mapa estratégico de plantação de igrejas. Ele vai servir tanto para contextos urbanos, contextos rurais, contextos dos menos alcançados ou mesmo numa cidade ou numa região que já existe igrejas. A ideia do mapa estratégico, como você está vendo aqui agora na tela, são 9 princípios para a plantação de igreja. Então são 9 princípios. Cada um desses princípios vai ter um seminário e ferramentas que vão instruir como você atuar dentro desse princípio. Então você está vendo aqui o ponto 1, o ponto 1, princípio 1, que é mobilizando, obreiros preparados, treinados no campo. E nós esperamos que o resultado da fase 1 é que o obreiro esteja de fato no campo, ou seja, aquele projeto saiu do papel e o obreiro está no campo plantando ou iniciando a plantação da igreja. Depois nós passamos para o princípio 2, que é conectando. Então aí nessa fase nós incentivamos o obreiro ou a família de plantadores de igreja a aprender a língua, no caso se for um contexto transcultural, ou a cultura, mesmo que seja dentro do Brasil. Nós temos culturas completamente distintas, de norte a sul, centro-oeste, sudeste, temos contextos completamente diferentes e culturas diferentes. Do ponto 2, que é conectando, nós esperamos ter o resultado da amizade de pessoas no campo local, ou seja, aonde a família ou o obreiro começa a ter amizade com pessoas locais. Você vai ver isso na ferramenta que nós vamos apresentar. Passamos para o ponto 3, que é testemunhando, proclamando o Evangelho de Cristo, e testemunhando o Evangelho de Cristo. Veja bem, eu queria fazer um ponto aqui. A ordem de Cristo, Jesus, aos seus discípulos foi: vão e façam discípulos. Jesus não mandou nós irmos plantar igrejas, mandou nós irmos fazer discípulos, e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós acreditamos aqui no ponto 3 que fazer discípulos vai gerar a consequência de plantação de igrejas e não vice-versa. Nós não plantamos uma igreja para fazer discípulos, nós fazemos discípulos para se plantar igrejas missionais e relevantes. O resultado do ponto 3, da fase 3, do princípio 3, é pessoas que seguem a Cristo. Então, do ponto 1 ao ponto 3, nós temos pessoas sendo preparadas e enviadas para o campo. Depois nós temos o ponto 4, que é organizando. Novos convertidos começam a adorar a Jesus, a adorar a Deus juntos. O resultado do ponto 4 é um despertando liderança local. Então, esse princípio é muito importante na plantação de uma igreja, porque os olhos do plantador, os olhos daqueles que estão plantando a igreja, precisa estar fazendo discípulos e preparando a liderança que vai assumir aquele campo, aquela igreja no futuro. O ponto 5, equipando, aí sim, fazendo discípulos, e desenvolvendo liderança. O resultado do ponto 5 é que aqui existe uma equipe de liderança que já está funcionando no local. Nós temos aqui mais uma parada para falar um pouquinho sobre isso. No ponto 5 nós temos parado a grande parte de nossas igrejas dentro do contexto brasileiro. A grande parte das nossas igrejas estão estagnadas do ponto 5 para o próximo ponto, que é o ponto 6, porque não tem uma liderança local funcionando. E nós não podemos ter pressa nesse sentido. Nós precisamos desenvolver líderes que gerem novos líderes missionais. Passando agora sim para o ponto 6, nós vamos falar sobre o crescimento. Nós sempre começamos a plantação de uma igreja com os olhos no crescimento, Quando a gente planta uma semente sobre a terra, imaginamos o fruto que aquela semente vai produzir, mas há etapas e há passos, Então no passo 6 do crescimento já se passou 4, pelo menos, etapas anteriores. O que é a fase do crescimento? É um amadurecimento de relacionamentos piedosos. Não se trata simplesmente de pessoas seguindo a Jesus, mas é um amadurecimento de pessoas que se relacionam com Jesus a tal ponto de ter um relacionamento piedoso, de compaixão. A palavra diz em vários momentos no Novo Testamento que Jesus, vendo determinadas situações, se moveu de íntima compaixão. É isso que a gente espera como resultado do ponto 6. Uma igreja saudável que cresce, ok?
Então, do ponto 4 ao ponto 6, nós temos a organização e o preparo como a palavra-chave do mapa estratégico. E vamos agora para os últimos 3 passos. O passo 7, que é a multiplicação. Um líder visionário ajuda outros líderes. O resultado do passo 7 é termos um líder visionário consolidando outros líderes para a missão. Aqui já são líderes que já assumiram, né, o seu papel em Cristo Jesus e já estão se organizando, se preparando para a missão. Então chegamos ao ponto 8, associando. Uma família de igrejas equipa-se ou prepara-se para missões. O resultado do ponto 8 nós esperamos que são igrejas que plantam igrejas. De novo, já disse para vocês, né, lá no ponto 6, do ponto 5 para o ponto 6, que nós plantamos uma semente e esperamos ou visualizando o fruto que aquela semente vai produzir, né? Então aqui no ponto 8, associando, nós esperamos plantar igrejas que plantam novas igrejas. Esse é o ápice de um projeto de plantação de igreja. Quando uma igreja implanta uma igreja, ela gera uma filha, né? Então o ápice da vida adulta é quando você gera um filho. Então aqui no ponto 8, igrejas que plantam igrejas é o nosso alvo, ok? O que nos leva agora sim para o ponto 9 e último ponto do nosso mapa estratégico, expandindo. Igrejas juntas enviam obreiros. O resultado do ponto 9 é igrejas que fazem missões transculturais e diáspora. Se você observar o mandamento de Jesus em Atos 1:8, né? Fiquem em Jerusalém até que venham sobre vocês o Espírito Santo e vos encham de poder, para que vocês sejam as minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então nós esperamos, no ponto 9, igrejas e obreiros relevantes que entendam a plenitude do mandamento de Jesus. Ser testemunhas no contexto local de cidade, Jerusalém, no contexto de país, Judéia, Samaria, né? E também no contexto de mundo, para os menos alcançados, né? Confins da terra. E uma observação no ponto 9. Talvez você pense, pastor, mas eu tenho um chamado e uma vocação para ficar dentro da minha cidade ou dentro do meu país. Eu quero te chamar a atenção para uma coisa: o mundo está em constante mudança. Com todas as guerras, pandemias, desastres, pessoas estão migrando de todo mundo para todo mundo. No Brasil, nós temos centenas de milhares de imigrantes, sírios, haitianos, venezuelanos. Esses são diáspora, são conhecidos como diáspora, ou seja, povos de outras culturas que vivem dentro da nossa própria cultura. Para alcançá-los, precisamos entender isso. Temos que fazer missão visando diáspora. Confins da terra pode estar do lado da sua casa, ponto 9. Então, recapitulando, né? Do 1 ao 3, nós temos a fase de preparando obreiros para o campo. Do 4 ao 6, nós temos consolidando, né? Ou organizando. E do 7 ao 9, nós temos expandindo, crescendo e multiplicando. Em breve você vai receber os módulos, né? de forma gravada, como estamos fazendo aqui, e várias ferramentas. Dentro de cada um desses princípios nós vamos aplicar várias ferramentas para te ajudar, você que é um plantador de igreja ou você que é uma igreja que deseja plantar outra igreja. Como nós vamos fazer isso? Olhando estrategicamente o nosso mapa. Que Deus abençoe, em breve você verão novidades sobre isso.